Nós vamos encerrar o mês da família hoje à noite, no culto da noite, com a participação dos nossos adolescentes. E eu vou falar hoje sobre como é que a palavra de Deus nos ajuda a solucionar os focos de conflitos familiares. Todos nós lidamos com certos focos de conflitos familiares na nossa realidade familiar e temos indicações da palavra de Deus muito precisas sobre como é que nós resolvemos e encontramos soluções para solucionar os diversos conflitos, para resolver os diversos conflitos familiares com os quais vivemos. Hoje à noite, então, junto com os adolescentes que vão conduzir o culto, nós vamos falar sobre isso. Abra sua Bíblia, por favor, em Efésios, capítulo 5. Eu quero falar hoje sobre os verdadeiros sinais de espiritualidade. Há uma recomendação do apóstolo Paulo no capítulo 5 de Efésios, versículo 8, que eu gostaria que nos servisse de direção, de diretriz para que nós refletíssemos hoje pela manhã sobre esse tema, sinais da espiritualidade verdadeira. Efésios capítulo 5, versículo 8. Eu estou lendo que é a Nova Versão Internacional, acredito que seja a versão da maioria aqui da nossa congregação, onde o apóstolo Paulo diz assim: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor, vivam como filhos da luz. Você está aí com a sua Bíblia aberta? Vamos dizer todos juntos então? Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor, vivam como filhos da luz. É o apelo do apóstolo Paulo para que nós vivamos em espiritualidade, para que nós tenhamos uma espiritualidade autêntica, verdadeira, que venha de dentro, que venha de uma experiência autêntica com o Senhor, a luz do Senhor que ilumina as nossas vidas, a luz do Senhor que ilumina nossas mentes, ela também nos torna luzes, nós nos tornamos luz do Senhor. E ao apelo para que nós experimentemos e vivamos de forma nítida, palpável, concreta, essa espiritualidade no sentido de sermos espirituais no sentido de termos verdadeira comunhão com Deus e andarmos como Deus quer que nós andemos, porque não há nenhum outro conceito mais rigoroso, mais essencial, mais legítimo para a espiritualidade do que esse. A verdadeira espiritualidade é aquela que nos faz andar como o Senhor quer que andemos. A verdadeira espiritualidade é aquela que faz com que nós andemos na luz. Nós, se somos realmente espirituais, nós andamos na luz do Senhor. É esse o conceito. Mas deixa eu começar lembrando um episódio bíblico do tempo dos juízes, que foi um tempo bastante conturbado. O livro de Juízes, vocês estudaram esse livro na EBD, não foi? Há algum tempo atrás. Ele termina dizendo que foi uma época em que não havia profeta do Senhor, então cada um fazia o que queria. O máximo que aqueles juízes conseguiam era colocar alguma ordem mais geral na coisa, mas era muito difícil mesmo naquele conflito todo, naquele caos em que eles viviam naqueles dias de acomodação ainda na terra prometida, com aqueles clãs todos batalhando não só com os ex-habitantes de Canaã, mas entre eles. E houve um conflito bastante sério entre Gileade e Efraim, a clã de Efraim. E quem liderava o exército de Gileade era Jefté. E houve um momento em que foi feita uma espécie de bloqueio num dos vales de acesso mais importantes ali da região de Gileade, e as pessoas que passavam por ali, para que nenhum efraimita passasse disfarçado, eles combinaram fazer uma coisa: toda pessoa que se aproximasse daquele determinado lugar para atravessar aquele vale, ela devia dizer a palavra Shibolete. Shibolete em hebraico é uma palavra que significa espiga. É também uma palavra que significa corrente d'água. Então ela pode significar essas duas coisas. Mas eles precisavam passar e diziam: diga Shibolete. E a pessoa tinha que dizer Shibolete.
Shibolete, que do hebraico para transcrição em português seria como um CH, Shibolete. Só que quem era de Efraim não conseguia. Então, em vez de dizer Shibolete, dizia Sibolete, S-I. Então dizia, diga Shibolete. Aí por causa do sotaque irreprimível dos efraimitas, eles diziam Sibolete. É como o norte-americano com LH. Tá bem? No americano, o inglês não consegue dizer o LH. É trabalho, né? Mulher. Ele não tem, lhe, não consegue. Você olha, diga lhe, não consegue, a língua não vai. Como você também não vai conseguir dizer muita coisa em inglês, no sotaque deles, se você não sabe inglês. Bom, o que acontece é que era mais ou menos isso. Eu sinto isso na pele, tá bem? Vocês sabem que eu sou de São Paulo, não sou do Rio de Janeiro, mas eu já estou aqui há quase 40 anos. E quando eu falo aqui em alguma igreja, sempre tem alguém que chega e diz para mim, você não é carioca não, né? Você é de São Paulo. Eu falei, sou de São Paulo. Quando eu estou em São Paulo e vou pregar lá, o pessoal chega para mim, que sotaque carioca é esse? Então eu não sei mais qual é a minha. Quando me perguntam quem você é, eu costumo dizer, eu fui paulista. O que eu sou agora, eu já não sei mais. Esse negócio de sotaque é complicado. Outro dia, alguém aqui mesmo agora, viajando, a Mônica foi com a gente lá para o Retiro, a esposa do Carlos Henrique, eu, Jussara e Mônica, a Mônica no banco de trás, dizendo, você, quando fala, você parece, ela é do interior de São Paulo, ela é de Campinas, tem aquele negócio de porta e tal, aí você quando fala, você parece mesmo um carioca. Eu falei, pois é, mas quando eu vou a São Paulo, quando passa o pessoal em São Paulo diz isso, mas quando eu estou aqui no Rio, para alguns ouvidos apurados, eles conseguem, de repente eu solto aí estou pensando, aí o pessoal já prega e diz, realmente, Shibolete. Era isso, aí o pessoal passava e dizia Sibolete, Efraimita, aí eles prendiam. Diga Shibolete, Sibolete, Efraimita, prendiam. Ele não conseguia, entende? Por que eu estou dizendo isso? Porque a verdadeira espiritualidade tem um sotaque que ninguém consegue imitar. A verdadeira espiritualidade tem um sotaque que ninguém consegue imitar. A não ser que tenha uma verdadeira experiência espiritual, que tenha uma verdadeira experiência com o Senhor. Fora isso, o pessoal imita da espiritualidade, não é verdadeira espiritualidade. O máximo que as pessoas conseguem imitar na espiritualidade são os falsos sinais de espiritualidade. Uma emoção, uma histeria exacerbada é um falso sinal de espiritualidade. Nem todo mundo que está emocionado, chorando, babando, rolando no chão é espiritual. É uma falsa espiritualidade, é um falso sinal de espiritualidade. Não quer dizer que ele seja. Uma pessoa que sabe a Bíblia toda de cor é um falso sinal de espiritualidade. Nem todo mundo que sabe a Bíblia de cor é verdadeiramente espiritual. Uma pessoa que ora efusivamente, etc. Senhor de Abraão, de Isaac, de Jacó, aquele tipo de coisa. Tinha um senhor lá em Vila Mariana, na época que eu era adolescente, que a gente apelidou ele de irmão voluntário, porque sempre que o pastor pedia um irmão voluntário, era ele que orava. Aí ele falava, logo começava, Senhor de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele sempre começava com essa expressão, Senhor de Abraão, de Isaac e de Jacó. Bom, não importa. Não é um sinal de espiritualidade a maneira como você ora, está entendendo? Não é. Então muitas pessoas só conseguem imitar os sinais falsos de espiritualidade. Os sinais verdadeiros de espiritualidade são inimitáveis. Não tem como a pessoa dizer Shibolete se ela não for de Gileade. Se ela for de Efraim, ela vai continuar dizendo Sibolete. Ela vai se esforçar, mas não vai conseguir. Porque a espiritualidade, ela tem um sotaque que é inimitável. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Primeiro a luz brilha dentro da gente, depois a gente experimenta a verdadeira espiritualidade. Fora disso, é tudo sinal falso. É tudo sinal externo. É tudo casca. Quais são os sinais verdadeiros de espiritualidade? Aqueles mais autênticos, os que definitivamente caracterizam uma pessoa espiritual, isto é, uma pessoa que anda
de acordo com o que o Senhor quer que ela ande. O que é que essencialmente caracteriza alguém que possui uma verdadeira espiritualidade? Eu separei aqui pelo menos 5 sinais bíblicos e que a gente encontra nos personagens mais espirituais das Escrituras e nos ensinos mais essenciais das Escrituras sobre verdadeira espiritualidade. A gente consegue reunir pelo menos 5 sinais que não podem faltar em alguém que seja de fato espiritual. Primeiro, amor a Deus mais pelo que Ele é do que pelo que Ele faz. Deu para entender a diferença? O verdadeiro espiritual, ele ama a Deus pela natureza de Deus, pelo ser de Deus, por Deus ser quem Ele é, e não pelas coisas que Deus faz. Porque o falso espiritual, quando ele é muito apegado ao que Deus faz, normalmente ele gosta de Deus quando Deus está fazendo aquilo que ele acha que Deus deve fazer. E quando alguma coisa sai do controle, quando acontece alguma coisa que nós não gostaríamos que Deus fizesse, e Deus faz, e Deus permite, e Deus consente, aí nós já nos infelicitamos, nós ficamos desesperados, nós colocamos em dúvida o amor de Deus, a gente começa a questionar se Deus realmente cuida de nós, questiona a Bíblia. Eu estava conversando essa semana com uma senhora cujo marido não é crente, que quando ela ficou doente, uma doença grave, ele, que sempre a perseguia na sua fé, a primeira coisa que ele falou para ela, o que é que foi? Onde é que está o seu Deus? É a primeira coisa. É a primeira coisa. Porque as pessoas que não amam a Deus pelo que Ele é, simplesmente pelo que Deus é, não conseguem continuar amando a Deus, ou expressando louvor a Deus, adorando a Deus, sentindo alegria na presença de Deus. Não consegue se dentro dela ela só está perto de Deus enquanto Deus é um pronto socorro, enquanto Deus está lá tratando-a como uma babá, tratando-a de forma caprichosa. Mas aí, quando as coisas não são exatamente como ela quer, para que eu preciso desse Deus se Ele não segue a minha cartilha? A verdadeira espiritualidade tem como primeiro sinal essencial amor a Deus pelo que Ele é, pelo seu ser. E o maior exemplo que a gente tem disso é Jó. Se tem alguém que expressa o seu amor a Deus pelo que Deus é e não pelo que Deus faz, é Jó. Porque Deus fez tudo que Jó não queria. Deus fez tudo que Jó nunca desejaria para a sua vida. Tirou-lhe todos os seus bens, tirou-lhe sua saúde, tirou-lhe sua família, tudo que ele não gosta, tudo que ninguém quer perder. Ninguém quer perder sua estabilidade financeira, ninguém quer. Ninguém quer perder sua família, seu cônjuge, seus filhos, muito menos tudo de uma vez, como aconteceu com Jó. Ninguém quer. Ninguém quer perder sua saúde, ninguém quer. E Jó perde as 3 coisas mais importantes da vida de uma pessoa: seu equilíbrio financeiro, a sua família e a sua saúde. E o que é que ele diz? O Senhor deu, o Senhor tomou e bendito seja o nome do Senhor. Enquanto a mulher de Jó dizia para ele: amaldiçoa teu Deus e morre, Jó respondia: bendito seja o nome do Senhor. A gente vai ver no livro de Jó, Jó questionando o sentido das coisas. É diferente. Ele questionava o sentido das coisas. Ele perguntava qual é o sentido de tudo isso. Por que é que tudo isso está acontecendo?
E muitos dos questionamentos de Jó foram motivados por aqueles amigos da onça que estavam com ele lá, que queriam fazê-lo se sentir culpado, porque na época de Jó, uma pessoa só era abençoada por Deus quanto mais rica fosse. Um rico é porque ele era muito abençoado por Deus, um pobre, não. Um pobre era um amaldiçoado por Deus, exatamente o que a teologia da prosperidade ensina nessa bagaça toda que a gente ouve por aí. E Jó, de repente, perdeu tudo. Aí os amigos de Jó pensaram o quê? Deus o amaldiçoou, então ele fez alguma coisa errada. O que é que você fez errado para perder tudo? Essa era a mentalidade deles. E Jó, além de ter que lutar contra a incredulidade da mulher, lutar contra as suas dúvidas interiores sobre o sentido de todas as coisas, ainda tinha que lutar contra aquela insistência daqueles amigos que queriam convencê-lo de que ele havia feito alguma coisa errada para merecer aquela maldição divina. Mas até o fim, mesmo questionando o sentido das coisas, Jó permaneceu firme. E sabem qual foi o momento exato em que o livro de Jó diz que a sua situação virou? Foi no momento em que ele orava pelos amigos, justamente os amigos que o condenavam. No momento em que ele estava intercedendo por aqueles amigos que o condenavam, foi que a situação de Jó mudou. Ora, um homem que é capaz de amar os falsos amigos como ele continuava, como ele amava, é porque amava muito a Deus. O próprio apóstolo João vai dizer isso na sua epístola. Aquele que diz que ama a Deus e não ama seus irmãos está mentindo. Quando ama a Deus, ele ama automaticamente os outros, até os inimigos. E para amar aquele tipo de amigo que Jó tinha e orar por eles, olha, com todos os problemas que Jó possuía, ainda ele orava por aqueles amigos que não mereciam a sua atenção. Ele tinha um amor muito grande por Deus, que se refletia no amor a todas as pessoas. Amava a Deus pelo que Deus era. Não importava para Jó de que maneira Deus estava fazendo as coisas. Jó não queria que Deus andasse como ele gostaria. Jó é que queria andar como Deus gostaria que ele andasse. Esse era o grande sinal da espiritualidade de Jó. A verdadeira espiritualidade faz com que nós amemos a Deus e ponto. Independente de qualquer situação, amemos a Deus, o ser de Deus, a natureza de Deus, o que Deus é, que nós sejamos amantes inveterados desse Deus grandioso e poderoso. O segundo sinal de espiritualidade é prazer em andar direito, prazer com a santidade. A pessoa verdadeiramente espiritual, ela tem prazer em andar certo. Ela não anda certo por uma questão legalista. Ela não anda certo porque a lei exige. Ela não anda certo para cumprir a lei. Ela não tem uma conduta correta por medo de ir para o inferno. Ela não tem uma conduta correta porque ela é obrigada pelo meio eclesiástico. Ela não anda certa pela pressão do meio. Ela anda certa porque ela tem prazer em andar certo. Tem prazer na santidade, ela sente alegria em ser santo. Quanto mais ela vai andando nos caminhos certos, mais alegria ela vai sentindo, e mais ela vai deixando de entender como é que alguém pode andar diferente daquilo. O que ela passa a não entender é como é que alguém pode andar diferente daquilo. O que ela não entende é como é que alguém pode ter um outro jeito de ser que não seja aquele jeito. Que a santidade, que a pureza, que a autenticidade, que a honestidade, que a integridade faz com que nós andemos. O verdadeiro espiritual, ele ama a Deus, independente do que Deus faça, ele ama a Deus, porque ele sabe que o maior presente que Deus lhe deu foi ele mesmo, é a sua presença e nada mais. Isso é o mais importante. E ele tem prazer na santidade. Ele não é santo porque mandam, nem é santo porque está sendo vigiado, nem é santo porque pertence a um clube religioso, nem é santo por legalismos e tradicionalismos. Ele é santo porque ele ama a santidade, ele ama o que é certo, ele ama fazer o que é certo, e ele não vê outra maneira de ser a não ser aquela, fazendo o que é certo. Por isso que quem anda nas trevas, prestem bem atenção nisso,
Quem anda nas trevas nunca consegue compreender o posicionamento daqueles que estão na luz, e normalmente os chamam de preconceituosos, intolerantes. É isso, não é isso que a nossa sociedade está fazendo hoje? Essa sociedade metida nas trevas que nós vivemos, como diz o apóstolo Paulo em Coríntios, o Deus desta era cegou o entendimento deles. Quem está nas trevas não consegue entender como é que quem está na luz não concorda com eles. E aí o que eles querem fazer é atacar, é agredir, porque as trevas se ressentem de que a luz não concorde com elas. Mas aquele que está na luz, nem que a sua vida seja ameaçada, ele jamais concordará com os princípios da treva, porque ele ama estar na luz e ama tudo aquilo que a luz propicia para ele. E ele não consegue entender outra maneira de andar, a não ser essa, a de andar na luz. Quer um exemplo disso? A gente deu o exemplo de Jó para o primeiro, vamos dar o exemplo de Daniel para o segundo. Quem que falou em Daniel ontem? Mateus falou em Daniel, Mateus Mulim falou sobre Daniel ontem na vigília, não é isso? Daniel não tinha os profetas ali ao lado dele, não tinha o templo de Jerusalém, não estava mais em Jerusalém, estava fora da terra dele, longe dos parentes, ninguém para cobrar, ninguém para vigiar, e ele simplesmente fez o que era certo, por prazer. Ele se negou a participar das comidas oferecidas a ídolos da Babilônia por prazer de agradar o seu Deus, por prazer de fazer o que era certo. Ninguém obrigou, ninguém pediu, ele tomou a iniciativa. Ele continuava orando, mesmo proibido de orar, sem ninguém obrigar, sem ninguém pedir, porque era um prazer pessoal dele. Ele tinha prazer com a santidade, ele tinha prazer em fazer o que era certo, fora do contexto, fora do povo, fora da terra, fora do templo, nenhum elemento de pressão exterior, a não ser o único elemento de pressão que ele possuía, que era amor à santidade, era amor ao certo, era amor ao honesto, era amor à integridade, amor à conduta reta. Foi isso que fez com que Daniel se posicionasse como ele se posicionou. Então o primeiro sinal de espiritualidade verdadeira é amor a Deus pelo que ele é. Amamos e louvamos e adoramos o Senhor pelo que Ele é, independente se Ele está fazendo o que a gente gostaria que Ele fizesse, isso não importa, importa o que Ele é. Ele já é o grande presente para a nossa vida, nós não precisaríamos de mais nada, tudo que temos é graça, porque nada merecemos dele. E o segundo sinal é prazer na santidade. Ninguém precisa cobrar, ninguém precisa pressionar, ninguém precisa vigiar. Ele sozinho, numa terra estranha, sem ninguém para denunciá-lo, ele continua andando na presença do Senhor, porque ele ama a santidade. Esse é um verdadeiro espiritual. O resto é balela. O terceiro sinal de espiritualidade autêntica é a humildade. Aquele que é espiritual verdadeiramente, ele tem dois sinais claros de humildade. Primeiro, a sua contrição interior, saber que ele é pecador, saber que ele é humano, saber que ele é falho, seu quebrantamento interior que faz com que ele se mantenha humilde diante do Senhor. Segundo, o sentimento de dependência de Deus, de que Ele é limitado, de que Ele é finito, e o Senhor é que é a sua grande fonte, e Ele depende do Senhor. A gente já falou bastante sobre isso, quando falamos aqui sobre bem-aventurados os humildes, a bem-aventurança da humildade. Eu não preciso me segurar muito nesse ponto, mas o exemplo que eu gostaria de dar é daquela mulher que, no capítulo 14 de Marcos, no capítulo 12 de João, chega no jantar que estava sendo oferecido a Jesus, vai aos pés dele e começa a ungir os seus pés. O fariseu até estranha, se essa mulher soubesse, se Jesus soubesse quem é essa mulher, não deixava que ela o tocasse, que nada. Jesus sabia que aquela mulher estava ali quebrantada, contrita.
cheia de espiritualidade verdadeira, porque cheia de humildade. Onde há verdadeira humildade, há verdadeira espiritualidade. Não essa falsa humildade, não o discurso apenas de humildade, mas a pessoa de fato quebrantada, contrita, dependente de Deus, que não se sente maior do que ninguém, porque sabe que jamais será maior do que ninguém. Humildade é o terceiro sinal extremamente característico da espiritualidade. Não existe espiritualidade verdadeira sem humildade. A humildade de pedir perdão, a humildade de se retratar, a humildade de consertar o que estragou, a humildade de aprender, a humildade de pedir ajuda, a humildade de oferecer ajuda, a humildade de perdoar. Não existe espiritualidade verdadeira sem que haja humildade verdadeira. O quarto sinal de espiritualidade é serviço ao reino. A consciência de que nós estamos servindo ao reino. Isso é espiritualidade. Não a instituição. Porque se eu tenho na cabeça que eu estou servindo a instituição, eu estou servindo a minha instituição eclesiástica, eu estou servindo a minha denominação, eu estou servindo a minha estrutura eclesiástica ou religiosa. Essa noção é uma falsa espiritualidade, porque normalmente quem serve apenas a instituição, quando a instituição não atender às suas expectativas, ele cai fora. Quantas e quantas vezes isso aconteceu? Quantas e quantas vezes? Gente que se decepciona com a instituição e aí cai fora. Por quê? Porque na sua falsa espiritualidade estava só servindo a instituição, não estava servindo ao reino. O serviço que prestamos a Deus não é para a instituição, o serviço que prestamos a Deus é ao reino, é para o reino. Quantas e quantas vezes a gente se decepciona com a instituição, se decepciona com líderes institucionais. Quantas vezes isso acontece em termos de igreja local, em termos de denominação e em termos de evangelho no mundo. Pense, está vendo o cibolete aqui? Pense bem. Quantos líderes você conhece na sua história de crente que escandalizaram a fé? Eu tinha um colega de ministério que ele era fã do Jimmy Swaggart. Lembram-se do Jimmy Swaggart? Aí um dia eu estava de férias, fui à igreja dele para assistir o culto. O homem pregava igual o Jimmy Swaggart, era impressionante. Eu falei, gente, se eu fosse espírita, eu ia achar que o espírito de Jimmy Swaggart tinha encarnado. Não. Ele pregava igual o Jimmy Swaggart. E sabe que o Jimmy Swaggart tinha um intérprete, tinha um tradutor, né? Que fazia a dublagem naqueles programas de televisão. Então não era exatamente a voz do Jimmy Swaggart, era a voz do dublador. Ele imitava a voz do dublador, não era a voz do Jimmy Swaggart. Era um negócio esquisito, que parecia que ele estava dublando a si mesmo. Eu nunca compreendi direito aquilo, mas eu um dia fiquei assim horrorizado de lá. Eu falei com o Jussara, gente, esse camarada, eu acho que ele é fã do Jimmy Swaggart, porque ele imita demais. Aí quando o Jimmy Swaggart caiu, lembram-se do negócio? Lembram-se da história? Quando teve aquele escândalo com o Jimmy Swaggart e tal? Aí eu até, nunca mais eu vi. Mas eu fiquei perguntando, e agora, como será? O camarada imitava tanto, o outro tinha o outro tanto como modelo, ficava imitando. Quando aquele modelo implode, quando aquele modelo acaba, ele fica meio perdido. Por quê? Porque tudo estava baseado naquele modelo institucional. A verdadeira espiritualidade faz com que nós tenhamos a consciência de que nós servimos ao reino. E prestem bem atenção nisso, quando nós servimos ao reino, nada nos escandaliza. Nada nos escandaliza. Porque nós estamos servindo ao reino e não às pessoas. Nós estamos servindo ao reino e não à instituição. Pessoas e instituições são falhas.
Nós sabemos disso. Então não nos escandalizamos. Isso não nos afasta da obra. Contanto que nós estejamos servindo ao reino. E o melhor exemplo disso que a gente tem é Barnabé. Se houve alguém que serviu o reino, foi o Barnabé. Servia ao reino, vendeu suas posses para dar lá para os apóstolos, para a oferta lá, para a igreja primitiva. Depois foi atrás de Paulo, que tinha se convertido, introduziu Paulo no corpo apostólico, quando ninguém acreditava que aquele perseguidor tinha se convertido. Depois, quando Paulo brigou com João Marcos, ele vai lá e pega João Marcos e leva com ele, e diz: vamos lá, João Marcos, eu vou te dar, Paulo não quis, mas eu vou te dar uma segunda chance, vamos lá. Camarada servindo ao reino, ele não está preso a instituições, ele não está preso a barreiras institucionais, ele está servindo ao reino, como Barnabé. A gente tem inclusive no hinário um hino que fala de Barnabé como exemplo. Era seu nome, como é? Barnabé, natural de Chipre. Eu estou rindo porque tinha uma dona lá em Teresópolis que falava chifre, natural de Chifre. Chipre, que é a... Eu estava do lado dela e ela cantando de olho fechado. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre. Chipre, minha irmã. Chipre. É uma ilha. Chipre. Barnabé. Exemplo profundíssimo de serviço ao reino. Você está servindo a quem? Você está servindo ao pastor? Você está servindo à instituição eclesiástica? Você está servindo à liderança da igreja? Você está servindo à estrutura denominacional? Então eu lamento, porque não vai demorar muito para você tropeçar e se afastar de tudo. Mas se você estiver servindo ao reino, se você estiver servindo ao reino, nada vai fazer com que você tropece. Pode ter certeza. E por fim, só para a gente encerrar, o primeiro sinal de espiritualidade verdadeira é amor verdadeiro a Deus como pessoa, como a pessoa que Ele é. Segundo, amor à santidade, amor a fazer o que é certo. Terceiro, humildade. Quarto, serviço ao reino. E quinto, amor prático. Amor prático. Porque se tem uma coisa que marca a espiritualidade de uma pessoa, é se ela ama como Jesus. Ponto final. Foi o que Jesus disse aos seus discípulos: a partir de agora eu dou um novo mandamento para vocês. Para saberem que vocês são meus discípulos, amem como eu amo. É isso. O sinal de que vocês são meus discípulos é vocês me imitarem no amor. Perdoem como eu perdoo, sejam misericordiosos como eu sou misericordioso, olhem as pessoas como eu olho, compreendam as pessoas como eu compreendo, sejam misericordiosos como eu sou. É comigo o negócio. Eu é que sou exemplo. Amem como eu amo e vocês serão meus discípulos. E vão saber que vocês são meus discípulos. O que me leva a concluir que não há outra maneira das pessoas saberem que nós somos de fato discípulos de Jesus, a não ser que amemos como Ele. Podemos ser bons membros de igreja. Podemos ser bons batizados. Podemos ser bons frequentadores de culto. Podemos ser bons líderes. Podemos ser bons engajados nos cargos e ofícios da igreja. Mas só seremos bons discípulos de Jesus se nós amamos como Jesus ama. Um exemplo disso, José, que foi a maior tipificação de Jesus que nós temos no Antigo Testamento. Perdoando seus irmãos quando podia se vingar deles. Trazendo seus irmãos para perto quando ele estava por cima. Olha, quando a gente está por baixo, talvez até seja mais fácil perdoar. Mas quando a gente está por cima, com elementos suficientes para pisar de vez nos outros, aí eu quero ver, pois foi o que José fez. Quando ele estava por cima, ele resolveu perdoar. Por isso José é a maior tipificação de Jesus que a gente tem no Antigo Testamento. Foi vendido como Jesus foi vendido. Foi tentado como Jesus foi tentado. Foi preso como Jesus foi preso.
E depois de ter chegado ao mais profundo da sua humilhação, como Jesus chegou, aí ele foi alçado à glória, como Jesus também foi. Subiu e virou governador do Egito. Como Jesus, depois de ter passado a maior humilhação, também foi exaltado diante de quem todo joelho se dobra e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. José, a maior tipificação de Jesus no Antigo Testamento, então só podia ser o maior exemplo de amor de Jesus ainda no Antigo Testamento. José é o maior exemplo de amor de Jesus, muitos séculos antes de Jesus se encarnar, do Filho de Deus vir ao mundo. Foi José, na maneira como ele amou, porque amor é o outro sinal essencial de espiritualidade. O resto é fantasia, a gente fica combinado assim, tá bom? O resto é ornamento, o resto é enfeite, o resto não serve para julgar a espiritualidade. Para julgar a espiritualidade se nós amamos a Deus pelo que Ele é, de fato, e não pelo que Ele faz. Se nós sentimos prazer em fazer o que é certo. Prazer em fazer o que é certo. Ninguém precisa cobrar e ninguém precisa vigiar. Nós fazemos porque temos prazer em fazer o que é certo. Se nós temos humildade que nos deixa quebrantados, contritos e dependentes de Deus o tempo todo. Se nós servimos ao reino e não a uma instituição. E se nós amamos de forma prática, gestual, concreta, buscando o bem das pessoas. Não há sinais de espiritualidade maiores do que eles. Aliás, não há outros. Se esses sinais estão em nossas vidas, nós somos espirituais. Se esses sinais não estão na nossa vida, nós somos apenas membros de uma igreja. Só isso. Não temos nada a ver com Jesus, nem com o Evangelho. Porque quem tem a ver com Jesus e com o Evangelho tem esses sinais muito claros na sua vida. Que o Senhor assim nos abençoe.